Tem relações que te sabotam, tem gatilhos emocionais que não faz nem sentido. Tem raiva que vem do nada. Sabe por quê? Porque a raiz não é de hoje, mas sim lá da infância. Às vezes você nem sabe a raiz do problema que tem. Então vem comigo nesse vídeo, onde vamos conversar sobre o assunto. Será que você ainda carrega traumas de infância? Meu nome é Bruno, sou escritor e futuro psicólogo, e este é o Ser Essencial. Se tem uma coisa que mais vejo as pessoas sofrerem, são pelas dores não curadas. Dores da infância. Você pode dizer, mas criança não tem dores emocionais. Bom, era isso que era para ser. Até porque nenhuma criança merece ter carregado dor alguma e trazido esse peso para a fase adulta. Mas esse não é o caso. Se você clicou nesse vídeo, certamente reconhece que sua infância não foi fácil. E tem curiosidade em saber se essa é a causa. Pais difíceis e maus exemplos podem ser traumas. Mas vamos por parte. Acho que o ponto principal em que muitos erram é a negação. Então pense comigo. O problema não é a dor, mas negar que ela ainda existe. Acho que você já deve ter encontrado várias pessoas que ainda mantêm o orgulho de não admitirem o problema que têm, principalmente quando a origem é emocional. Mas aceitar e compreender fazem parte da cura. E não é apenas sobre aceitar a dor que viveu, mas aceitar que ainda sofre por isso. Já encontrei inúmeras pessoas do qual conversaram comigo sobre suas dores e simplesmente negavam que tinham mágoas, ressentimentos guardados. E mesmo assim, depois de tanto tempo, ainda sofriam por isso. Isso acontece porque muitas famílias, principalmente as mais rígidas do passado, ensinavam que ser forte é não mostrar a dor do que está sentindo. Ser independentes é ser forte. Que nem aquele argumento antigo que muito se dizia, engole o choro, menino, homem de verdade não chora. Eu cresci ouvindo muito isso. E não só engoli o choro, eu nem contava como eu me sentia. E quando não se joga fora aquele sentimento ruim, faz com que permaneça ali por muitos e muitos anos. E talvez, não é que você não sabia que essa era a raiz do problema, mas porque admitir que tem traumas emocionais para você pode ser um sinal de fraqueza. Mas pelo contrário, somente admitindo a dor que se demonstra ser forte. O suficiente para enfrentar de cara a situação. Muitos negam porque ainda têm medo, ou porque estão presas no mesmo estado de memória de infância, de que seus pais ensinavam, o medo de ser criticado. Demonstram força por fora, mas carregam correntes e ressentimentos por dentro. Até porque, como dizia Jung, aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita te transforma. E a gente só consegue isso quando paramos de fingir que não dói. Aceitar não é dizer tá tudo bem, é dizer que eu sei a raiz do meu sofrimento e vou cuidar disso. Isso sim é ser forte, isso sim é ter força. Esconder a dor ou fingir que não está lá não muda de nada as dores do passado, só faz com que elas cresçam e criem raízes ainda mais fortes. Por isso, aceitar que tem um trauma emocional é colocar como possibilidade a resposta de cura. Quando você demonstra que está além deste passo, então conseguimos ir mais além. Você não fica preso no mesmo estado em que estava sofrendo. Que seria o segundo ponto. Use as pedras que te atacaram e construa pontes para atravessar suas dores. Acho que vocês já devem saber sobre... Eu sempre menciono aqui nos vídeos sobre Viktor Frankl, um grande psicólogo que sobreviveu no campo de concentração. E com base nisso, escreveu seu livro Em Busca de Sentido. Ele diz em uma das suas citações, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar o significado que damos a isso. E tudo que acontece à nossa volta é uma interpretação da nossa realidade. Sendo assim, você pode dar outro significado para a sua dor como forma de não permanecer preso a ela. Isso acontece com muitas pessoas que superaram seus problemas. Colocaram um sentido como base de seus traumas. Psicologicamente falando, quando damos sentido, que é na verdade o porquê de nossas dores, conseguimos enfrentar nossas dificuldades com mais força de ânimo. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde falo sobre como ter mais força de ânimo. Dá uma olhadinha lá. Mas a verdade é essa. Você muda seus pensamentos para mudar também a sua forma de ver a vida. E isso alivia o peso da dor
e do trauma vivido. Viktor Frankl, inclusive, foi o que criou uma terapia justamente com esse intuito, a logoterapia, que é encontrar meios de enfrentar a dor, dando sentido a ela. A própria história dele já é uma inspiração. Por exemplo, estar em um campo de concentração do qual você não tem nenhum estímulo de felicidade ou esperança, vendo seus colegas, amigos e familiares morrerem, maltratados, abandonados, passando frio e fome, que força se encontra nisso? Acontece que ele dava um sentido às dores que naquele momento vivia. Ele dizia para si mesmo que sairia de lá, sobreviveria e escreveria um livro sobre tudo o que viveu. E assim o fez. Ou seja, ele dava um sentido ao seu próprio sofrimento. E claro que assim como não foi fácil para ele, também não será fácil para qualquer tipo de dor ou problema vivido. Mas quando se usa a dor que passou dando algum propósito, você encontra um sentido para ela. Por exemplo, sofreu abandono, hoje você acolhe. Sofreu uma crítica, hoje você valida. Não te deram amor, hoje você aprende a amar e ensina o valor de ser amado. Você não pode escolher o que vai passar em relação às suas dores, mas você escolhe como usa suas dores. Seja somente para sofrer com elas ou dando um verdadeiro sentido a elas. Transforme sua ferida em missão. O que me faz chegar ao terceiro ponto. Você não é a sua dor, mas é o que você faz com ela. Sabe aquela impaciência que a pessoa tem, mas que justifica com eu sou assim mesmo, ou eu não tenho paciência com nada? São dores do passado. Ninguém nasce intolerante. Você se torna intolerante. E isso está inteiramente ligado com a infância. A criança que aprende que o sentimento dela não importa é o adulto que engole tudo até explodir. Em alguns casos, explode com facilidade. Qualquer palavra dita de uma forma errada, qualquer olhar estranho, pronto. Motivo para brigas, para ofensas, tudo porque a dor ainda está lá, disfarçada de escudo. Para a pessoa, pode até parecer proteção, mas na verdade a dor é em forma de espada, que está o tempo todo pronta para atacar. Tudo porque a pessoa tem medo de se machucar novamente. Essa impaciência em lidar com as pessoas pode ser porque te cobraram demais por algo que na época você desejava mais compreensão. Talvez a intolerância em lidar com as dores dos outros é porque ninguém nunca te perguntou como você se sentia. E quando você era criança, no fundo você queria que eles se importassem com você. Pode ser também um reflexo do comportamento dos pais, pais que foram desses jeitos com seus filhos e pegaram algumas características. Mas independente, é aí que se deve quebrar o padrão. Sabe aquela educação errada que foi passada de avó para mãe, mãe para filha, filha para... Quebre o karma. Os avós eram rígidos, os pais eram impacientes, os filhos que são agora ansiosos. O que pode se passar para a próxima geração? Escolher fazer essa mudança de comportamento é olhar para si mesmo com clareza, para que não se repita os erros do passado. Talvez é justamente uma das coisas da sua vida que você deve aprender a trabalhar. Ansiedade, medos, inseguranças. Você tem essa escolha de querer entender para poder mudar, ou melhor, melhorar. Agora, essa é pesada. Pare de procurar nos outros o colo que te faltou. Olha, essa é uma das coisas que mais acontecem quando nos falta alguma coisa. A dor ainda está lá. Inconscientemente você acredita que não, mas está o tempo todo à procura de preencher um vazio e não sabe o porquê. Quando lhe falta algum carinho, atenção ou segurança na infância, a pessoa tende a procurar nos outros aquilo que inconscientemente não teve. Não teve apoio dos pais? Procurem amigos que aprovam tudo. Procurem like, dinheiro, trabalho. Tenta preencher o vazio que nada de fora consegue preencher. E mesmo quando a pessoa se relaciona, porém o outro desiste no meio do caminho, mas a pessoa fica ali sofrendo. Passa dias, meses e até anos e não consegue seguir em frente. Mas por que isso acontece? Porque a dor da criança ferida acha que se alguém de fora amar, ela vai se sentir completa. Então o adulto continua procurando esse amor nos outros. E o pior, na maioria das vezes as escolhas se expressam da mesma maneira que o vazio da própria pessoa. Acabam escolhendo pessoas que estejam na mesma situação emocional, com problemas, falta de amor próprio. Aí depois vem a decepção.
Voltam ao mesmo estado que estavam, o mesmo ciclo de sofrimento. E às vezes até piora a situação da percepção. A pessoa tende a acreditar que todas as pessoas são ruins, que todos os homens são ruins, que todos os relacionamentos não são certos, não é para ela, ou que é culpa de Deus, a culpa é da vida, a culpa é das pessoas frias. Mas na verdade, esse trauma está sabotando a vida dela, impedindo com que ela encontre pessoas certas para a sua vida. Percebe? Vazio chama vazio. Carência chama carência. Se faltou colo, se abrace. Se faltou eu te amo, fale para si mesmo no espelho. Se faltou segurança, seja o adulto que protege a sua criança. Não procure pessoas para preencher o vazio, mas preencha o vazio curando outras pessoas, sendo aquilo que não foram para você. Pode ter certeza que isso mais preenche e cura do que ficar a vida inteira dependente do colo dos outros. Até porque não é pela metade que você encontra outra metade. É estando inteiro que encontrará uma pessoa inteiramente ideal para você. Pense nisso. Em último lugar, perdoar não é apenas por eles, é para você não carregar mais. Agora, esse é um dos pontos mais difíceis que as pessoas têm mais dificuldade, que é perdoar. E tem muitos que acham que já perdoaram, mas basta uma citação, uma lembrança do ocorrido e tudo vem à tona. Toda dor, todo trauma, vem a raiva, vem a angústia, indignação. Infelizmente, a dor ainda continua lá. E o pior, ela se torna um gatilho emocional, porque basta uma palavra que te lembre do passado e já é o bastante para trazer toda a lembrança. Mas entenda uma coisa, enquanto você carrega a raiva, a mágoa ou ressentimento, quem está preso é você e não outra pessoa. Viktor Frankl disse também que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher. Perdoar é escolher sair desse espaço de dor. Não é por eles, mas é por você. É para você parar de carregar bagagem que nem é sua. Perdoar é dizer, o que você me fez me feriu, mas eu não vou deixar que isso me defina quem sou. Isso é liberdade. Isso é ser adulto. Isso é ser livre. Algumas pessoas pensam que é esquecer, mas não. A dor de uma decepção a gente nunca esquece, mas também não se fica preso a ela. Até porque esse sentimento de raiva, injustiça, torna-se rancor com o tempo. Cria uma raiz tão forte em você que chega até um momento muito difícil de arrancá-la. Você fica tão ressentido, tão com mágoa da vida, que acaba mudando sua própria perspectiva em relação às pessoas. E você acaba acreditando que todo mundo vai te machucar novamente. Muda até quem você é. Você acaba se tornando o próprio rancor. É um desgaste de energia e tempo de vida. Só quem descobre sabe o quanto torna-se tarde demais para voltar pelo tempo perdido. Então não deixe que as dores do passado consumam você. Perdoe para estar livre das correntes ligadas aos traumas do passado. Creio que esses são um dos 5 pilares que podem te ajudar a fazer você ter uma vida um pouco mais leve. E que essas dores possam ser curadas algum dia. Até porque a criança que um dia você foi, jamais iria querer que o adulto de hoje sofresse tanto assim. Não desista. A criança que você foi ainda acredita em você. Tenha certeza disso. Olha, a cura não é fácil, mas viver carregando essa dor é mais difícil ainda. Você não tem culpa do que aconteceu com você quando era criança, mas você tem 100% de responsabilidade sobre o que faz com isso agora. E se esse vídeo mexeu com você, é porque era para você ouvir isso hoje. Salva esse vídeo para não esquecer. Manda para alguém que precisa também ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual desses 5 passos, 5 pilares, foi o mais difícil para você. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, aqui do lado. E se caso tiver uma ideia, ou quiser um pedido ou um conselho para o canal, entre em contato por esse e-mail aqui embaixo. Conte sua história. Quem sabe, com o seu relato ou a sua pergunta, não ajude mais pessoas. Lembre-se, você não é a sua dor, você é o que decide fazer com ela. Abandone a ilusão e mantenha o que é essencial.